Olá! Então é domingo, mais uma live aqui, surprise, de última hora, notícia de última hora para você, pessoa única, para contribuir um pouco com a sua vida e para aprender um pouco mais, porque quando eu ensino, aprendo, quando transbordo, o rio também, né? A fonte do Senhor, ela flui sobre nós. Então, transborde aí. Você também, você tem conhecimento, experiência, entendimento, sabedoria, história de vida para compartilhar com outras pessoas. Abra a boca, transborde, não se deixe levar pela vergonha. Combinado? Não se preocupe com o que os outros vão pensar sobre você. Por quê? Caráter é aquilo que Deus sabe. Quem é você? É o que Deus sabe sobre nós. Reputação é aquilo que os outros pensam sobre nós e muitas vezes com seus pensamentos equivocados. Se nós ficarmos preocupados com a nossa reputação, com aquilo que os outros pensam sobre nós, o que eles acham, seus achismos, a gente não vai abrir a boca, não vai transbordar na vida dos outros. Compreende? Se o Senhor já me aprovou, se Ele também já te aprovou, se Ele já te aceita e me aceita como filha, por que eu preciso de aprovação dos outros? Por que eu preciso ser aceita pelos outros? Por que ter medo de ser rejeitada pelos outros? Abandonada pelos outros? Talvez esteja relacionado a quê? Às feridas de infância. E são elas que, se não tratadas, regem a nossa vida. Se você preocupa demais com o que os outros pensam, talvez seja o seu momento, né? E isso te cala, isso te deixa tímido, tímida, isso te oprime. Talvez seja o momento de olhar para o que te feriu lá na infância e dar um novo significado para essas memórias, para viver o seu chamado. Combinado? Sem mais delongas, a Tiana veio aqui, né, de supetão, tô aparecendo aqui direto, né? E sejam bem-vindos vocês aí que já entraram. Fica aqui comigo, vou ser breve. Olha o título aí. O seu perfil é carente ou salvador dos oprimidos, né? Dos pobres e oprimidos, salvador dos fracos? Qual que é o seu perfil? Você já pensou sobre isso? Por que os abusadores estão crescendo em números e a palavra de Deus fala sobre isso? E é isso que eu vim trazer aqui em especial para você hoje, para que você desperte, porque nem todas as pessoas têm que ser ajudadas por você. Sabia disso? E muita gente, principalmente os abusadores, eles, né, os perversos, são dominados por um mundo espiritual, por algo do mundo espiritual que você já sabe aí, o que os domina. Essas pessoas são muito comuns entre nós. Eu vou falar sobre o que está na palavra, o que a palavra diz, o que o apóstolo Paulo diz, o que nós devemos fazer com essas pessoas. E se nós somos pessoas carentes ou aquelas que se acham salvadoras do mundo das pessoas, se eu acho que eu posso resolver o problema de todo mundo, e tudo isso está relacionado também à nossa infância, a coisas que a gente traz da infância, a gente infelizmente atrai abusadores ou vai até eles, sim. Muitas vezes nós vamos até eles oferecer ajuda, e aí que eles se aproveitam. E quando eles descobrem os nossos pontos fracos, que para eles são fracos, né? Pontos fracos, mas são pontos fortes, né? Que é bondade, paciência, longanimidade, pessoas que gostam de transbordar na vida dos outros, pessoas que gostam de cuidar dos outros,
pessoas que têm muita empatia. Veja bem, são pontos fortes, mas que muitas vezes podem ser os nossos pontos fracos para atrair perfis de abusadores. E falando dentro da ciência, que perfis são esses? Alguns transtornos de personalidade já condenam, né? Quem são esses perfis, mas os dois principais, eu preciso ter cautela aqui ao falar, que é o transtorno de personalidade narcisista. Você já sabe, né? Tiana tem falado bastante aí sobre esse perfil, é muito comum entre nós. Alguns psiquiatras já ousam dizer que são 15% da população, imagina, 15. Entre 100 pessoas, 15 são. Alguns já ousam dizer pelas suas observações, mas cientificamente dizem que uma média de 2%, mas não é só isso, não. Não é só isso. E como profissional, né, muitas vezes não atendendo, porque eles raramente buscam ajuda, e se buscam é para manipular os outros. Se buscam ajuda, né, não é para serem transformados. Já aconteceu comigo, eu preciso relatar isso aqui. Eles buscam ajuda quando estão em plena ansiedade e depressão. Por quê? Não porque querem se transformar em pessoas melhores, largar seus padrões antigos e olhar para si mesmos, desconstruir a si mesmos, tirar suas máscaras e seus personagens. Eles vêm para quê? Amenizar suas dores. Por que suas dores e ansiedades? Quando eles estão perdendo o controle das pessoas, quando eles já não conseguem mais manipular as pessoas, quando eles perdem o controle da vida do seu cônjuge, dos filhos, de quem quer que seja, dos seus subordinados, né? Já não tem mais como ter controle das finanças do cônjuge, da namorada. Não tem, né? Quando começa a perder as mamatas e as muletas, quando as máscaras começam a cair, porque um dia cai, as pessoas notam. E aí eles começam a entrar em ansiedade, muitos vão para depressão. São pessoas dominadas pelo mal. E muita gente acredita que essas pessoas mudam. E o apóstolo Paulo nos deixa um conselho sobre o que como nós devemos agir com essas pessoas. Eu já vou te falar, mas eu preciso explanar só um pouco mais aqui sobre esses perfis que é muito comum na sociedade, que são o suprimento, pessoas carentes e pessoas salvadoras de pobres e oprimidos, são o quê? São os suprimentos para os perversos. Porque perversos, eles são como parasitas, eles são como sanguessugas. São pessoas ocas, são ocas na alma, né? E muitos vitimizam essas pessoas, colocam elas como coitadas, porque sofreu muito na infância, porque isso, porque aquilo. Mas elas, assim como nós, né? Quanta gente sofreu na infância? Eu sou uma dessas pessoas que trago grandes marcas, mas já cicatrizadas de uma infância. E que me serviu como o quê? Como um chamado, como um propósito, como o sentido da minha vida, para trabalhar com isso hoje, alertar pessoas, ressignificar pessoas, ser testemunho de uma transformação. E não para usar, né, isso para me vitimizar, para fazer as pessoas terem dó de mim, para me fazer de coitada. E você aí? Quem é você? Você também é uma pessoa resiliente? Você consegue enxergar aprendizado nas circunstâncias da vida, naquilo que você não conseguiu mudar? Você ainda se enxerga como vítima dos seus pais? Você acredita que Deus tinha que ter te dado outros pais? Você acha que os pais são pessoas perfeitas? Tem que ser pessoas perfeitas? E você não enxerga que, desejando pais perfeitos, você tenta ser um pai ou uma mãe perfeito e está acabando com a sua própria vida e com a vida dos seus filhos.
através do perfeccionismo, do excesso de proteção, o excesso de zelo, ou talvez do próprio abandono, da própria rejeição aos seus filhos, por cobrar dos seus pais, por cobrar que a vida tem que ser um mar de rosas, e não é. A vida não é um mar de rosas, mas pode ser leve. Quando a gente faz o quê? Toma como aprendizado aquilo que nos aconteceu, o indesejado. Porque se você acha que você é vítima das pessoas, se você acha que é vítima principalmente dos seus pais, você já olhou para a vida deles? Você já olhou para a sua ancestralidade, que viveu em tempos muito mais difíceis? Então, você tem sido resiliente ou vítima? Porque os perversos, eles são vítimas. Eles se enxergam, eles fazem o mal às pessoas, e tem muitas pessoas aí ao seu redor, ao meu redor tem. Na nossa família tem. Não existe um sistema familiar que não tenha 2, 3, 4, 5. Existem perversos em todos os sistemas familiares. Na igreja, são muitos. Eles tomam a Santa Ceia sem nenhum pingo de culpa, sem nenhum pingo de remorso ou arrependimento, porque eles se veem como certos e corretos diante do que eles fazem. Tomar dos outros, ser sanguessuga dos outros, ser o parasita dos outros. Eles se veem nesse direito. Eles não se enxergam. Se você tenta um diálogo com o perverso, você vai sair perdendo. Não tem como dialogar com eles. Você vai sair como louco, como errado. Eles inventam um emaranhado de histórias. É como pegar uma caneta e fazer um risco. Vai fazendo risco assim num papel. Imagina, é ele tentando se explicar, tentando te enganar, tentando te burlar. Quando você vê, está diante dos seus olhos o que eles fizeram, você vai contestar. Eles não aceitam, eles começam a contar história. Tudo isso é artimanha para te confundir. E não são só artimanhas da própria pessoa, são artimanhas satânicas milenares. Essas pessoas são tomadas pelo maligno. E quem é o maligno? Qual é a idade do maligno? Há quanto tempo ele está desenvolvendo técnicas e estratégias para lidar com a humanidade? Para manipular, persuadir e encarcerar as pessoas. É isso aí. Essas pessoas, e já vou ler aqui para você, fica aí só mais um pouquinho. Uma das cartas do apóstolo Paulo, que ele fala que nós temos que fazer com essas pessoas, mas tem gente iludida e acredita ainda que essas pessoas vão mudar. Tem gente que acredita. Tem pessoas que são transformadas assim quando querem, mas esse perfil aqui, a palavra instrui no que tem que fazer. Você acredita na palavra? Escreve nos comentários para mim. Você acredita na palavra de Deus? Se você acredita na palavra, não vai ter como contestar isso aqui. O que o apóstolo Paulo falou. E na minha visão humana, há muitos anos atrás, eu que me sentia a salvadora, né? Aquela que tem habilidades amáveis para ajudar as pessoas a ser transformadas, a mexer os pauzinhos, né, para amorosamente ajudar um, ajudar outro, seja com dinheiro, com tempo, com mimos, ajudar de diversas formas. E não é assim, nós precisamos ser gentis até para ajudar. Nós precisamos entender o nosso lugar, nós precisamos entender que existem situações que Deus está permitindo, existem situações que a própria pessoa buscou com as próprias mãos, ela teimou com várias pessoas, Deus está permitindo que ela passe. E a gente quer bancar o quê? O salvador da pessoa, ir lá colocar nosso dedo para resolver. E isso não funciona.
Existe ordem até para ajuda, né? E tem gente, muita gente, infelizmente, está dentro dos relacionamentos abusivos com perversos e acredita que essas pessoas vão mudar. Mas eu ainda entendo essas pessoas porque elas sofreram tanto abuso psicológico, tanto gaslighting, né? Que estão em dissonância cognitiva. Quem não sabe o que é dissonância cognitiva, dá uma olhadinha nos stories. Eu postei ontem à tarde, se não me engano. Dá uma olhadinha lá, vota na enquete lá no story, você vai saber o que é. E por isso, quem vive com o abusador, quem convive, às vezes está na nossa família, muitas vezes não é cônjuge, não é namorado, às vezes é pai, é mãe, é irmão, tio, tia, avô, avó, sobrinho, cunhada, cunhado. E essas pessoas adoecem todos ao seu redor. Elas levam culpa para todos ao seu redor. E as pessoas nas quais elas mais o que parasitam, elas sugam, né? Como eu disse anteriormente, são perversos, são sanguessuga, são o quê? Parasitas. Elas não têm vida própria, são pessoas extremamente invejosas. Elas sempre vão encostar em alguém, sempre procurando muletas. E deixando culpas e mais culpas e remorsos para trás. Por isso, sair do ciclo abusivo, né? Ele é difícil, mas não é impossível. Muitas pessoas conseguem vencer o ciclo abusivo. E eu entendo também que tem muitas pessoas que estão casadas, têm filhos com abusadores, tem situações muito complexas, né? Eu não estou aqui para falar se tem que separar ou não separar. Cada um sabe da sua história, mas a Bíblia fala o que a gente tem que fazer com essas pessoas. E eu vou ler, já vou ler aqui para vocês. Então, quem eles buscam? Os carentes. Qual que é a sua carência? Sua carência afetiva? Você acredita que você está bem suprido no seu eu, a sua identidade? Ou você é uma pessoa que ainda tem carência de infância, que acha que papai e mamãe não foi suficiente, ainda tem trauma? Você precisa de pessoas para ficar te afirmando que você é bom, que você é bonito, que você é inteligente. Você ainda é essa pessoa carente? Por quê? O que o abusador faz com o carente? Eu vou te explicar aqui. Com o carente, o abusador chega e fala tudo que você quer ouvir. Tudo! Vou te dar um exemplo. Se você gosta de comer uva, o abusador vai falar que ama uva. Se você gosta de rosas, ele vai falar que ama rosas e no início ele vai te enviar rosas. E lembre-se, não é só para relacionamento. Pode ser um amigo, um patrão, um funcionário. Eu tenho uma amiga que tem um estabelecimento na cidade, da área da saúde, que há pouco tempo ela contratou uma pessoa e eu vi o perfil, fui maltratada por essa pessoa e avisei para minha amiga, falei, essa moça vai te dar trabalho, eu sei qual é o perfil dela, se abre seu olho. E passados uns 3 meses eu voltei lá e ela me falou, Ana, sabe aquela pessoa? Nos levou na justiça, alegou um monte de mentira e maltratou vários pacientes nossos. São os perversos, narcisistas, sociopatas, psicopatas. São comuns demais, gente. E as pessoas que ficam debaixo do jugo deles, eles conseguem fazer suas vítimas acharem que eles são os pobres, os coitados. E eles causam uma dependência emocional. Eles têm técnicas, como eu falei anteriormente, eles têm técnicas milenares que não vêm deles, vêm de um sistema espiritual anticristo. O que é anticristo? Tudo que é anticristo, que é anti-Deus, que é anti-Jesus.
E esse espírito do anticristo já opera neste mundo, e a palavra fala sobre isso, e a palavra fala que neste tempo, né, como seria este tempo? O anticristo já tem vários sinais de que ele já está quase já apontando o rabo aí, né? O rabo e os chifres aí, né? E não tem nada disso, né? Figurativo. Ele vai vir pintado de ouro. E muita gente vai ser levada. Assim como tem sido pelos vários anticristos que já estão nessa terra. Pessoas que são regidas pelo espírito do anticristo. São apóstatas da fé. São incrédulos. E como eu já disse, eles estão sim dentro da igreja. Existem pastores que são narcisistas ou que são psicopatas, que têm transtornos, vários, borderline, histriônicos, que mais? Esquizofrênicos, psicóticos, tem de tudo. Quem que nos dá o discernimento? O Espírito Santo de Deus e o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É muito importante estudar a palavra. Na palavra contém tudo que a gente precisa, mas existe a ciência também que está de acordo com a palavra. E o que eu estou dizendo aqui para você está de acordo com a palavra do Senhor. Eu já vou ler aqui a carta de Paulo ao 2 Timóteo. Né? Então tem o perfil carente, só para acabar aqui, o perfil carente, quem é? Você é carente? É onde o abusador chega, vai lá na sua ferida, ele sabe que você é carente, ele vai falar tudo que você quer ouvir. Se ele sabe que você gosta de uma coisa, ele vai falar que gosta. Por isso tem gente, né? As pessoas mais carentes são as que mais se ferram, porque é fácil levar o carente no balango. É muito fácil levar a pessoa carente no balanço. Você já pega o abusador, ele já sabe o perfil ali do outro. Todo, fulana gosta de ir em tal lugar, fulana não suporta isso, fulana aquilo. E ele vai lá, se pinta, ele veste esse personagem pra você. Se você gosta da Europa, ele vai falar que ama a Europa e começa a fazer planos. A gente vai viajar pra Europa. E na sua carência você vai acreditar em tudo. E por isso os carentes têm tanta dificuldade de ser exortados. E a palavra fala sobre exortação, sobre confronto. Muitas vezes o carente tem dificuldade de ser confrontado até no setting terapêutico. São pessoas que demoram um pouco mais. Mas tem como, tem solução para isso. Por isso a gente precisa aprender a lidar com as críticas, aprender a lidar com as pessoas que muitas vezes vêm com coisas, com conselhos preciosíssimos que às vezes doem em nós. Mas é melhor ouvir essas palavras e a palavra de Deus fala tanto, né? Sobre os bajuladores, o perigo que são essas pessoas. E o carente, ele é isso, você pega ele fácil. Se a pessoa for maldosa, se for um perverso, né, como eu disse, ele tem técnicas milenárias de manipulação, persuasão, porque ele é regido por um mundo espiritual, de um demônio, né, de um diabo que há anos conhece, anos não, né? 1000 anos, como diz o povo, conhece a mentalidade humana, conhece os pontos fracos da humanidade. E aí vem também o perfil de quê? O perfil salvador dos fracos e oprimidos, que é uma presa também muito fácil para o abusador. Fica de olho, seja sincero com você aí. Você é um perfil mais carente ou um perfil mais salvador? Eu vou te explicar como surge o perfil salvador dos pobres e oprimidos. Não digo para ser indiferente à dor das pessoas, a ajudar, a fingir que não está vendo, não é sobre isso. Mas a gente vai aprendendo que é preciso ter uma balança, ter um feeling. A palavra fala muito sobre tudo isso, sobre as ordens da ajuda. A gente precisa ser gentil até para ajudar os outros, para nós não nos enfiarmos no problema deles, para nós não tomarmos a dor deles para nós aqui, ó. Essa aqui é a dor do outro.
Eu posso, se ela me pede, porque o Salvador tem essa mania de querer ajudar sem sempre que peçam, de fazer além, né? Essa é a dor do outro. Eu posso tentar amenizar, né? Tentar limpar essa água aqui, se a pessoa me pede, tudo com muita gentileza, sem achar que eu vou salvar a vida dela, sabendo que é o Espírito Santo quem faz a obra. Cada um tá carregando suas próprias responsabilidades ali, né? Eu posso dar uma mão. Agora, se eu tomar a dor do outro pra mim, eu vou me infectar toda. Eu vou trazer o jugo da vida dela pra minha vida. E o Salvador faz isso demais. Ele traz a dor do outro pra ele. E ele se infecta. Ele adoece. Ele infecta o corpo, os sistemas do corpo e por aí vai. Tem gente que é salvador e carente junto. E de onde vem o Salvador? São pessoas que desde a infância aprenderam a ter que resolver problemas, a lidar com pessoas, né? A ser responsável muito cedo pelos outros. Muitas vezes pela própria mãe ou pelo próprio pai. O perfil Salvador teve que se virar muito cedo. Foi uma independência muito forçada. O Salvador é uma pessoa que muitas vezes veio de uma família de abusadores. Sim? Às vezes teve o pai ou teve a mãe também, que é um perfil narcisista ou psicopata. Ou de pessoas extremamente egoístas, né, que incumbiram a essa criança, a esse jovem, a esse adolescente, pesos e demandas muito maiores do que essa pessoa podia carregar. Isso é muito comum na nossa sociedade. No passado, hoje já virou o contrário, né? Hoje já não dão mais, né? Não estou dizendo toda regra tem exceção, mas o problema da atualidade é o contrário. E está trazendo a mesma consequência. Que é criar sem limites, sem responsabilidade, né? Sem incumbir a criança. Que sejam pequenas responsabilidades. São pais do passado que foram sobrecarregados, que ainda se acham vítimas de seus pais e acham que vão fazer melhor, e bate no peito e fala que vai fazer melhor pelos filhos e tá fazendo pior, né? Pelo julgamento. Então, o Salvador é esse. Muitas vezes está nessas pessoas aí que já tem um problema de casa, tem um problema nos filhos ali, tem um problema no casamento, mas quer salvar a vida dos outros. Quer salvar a vida dos irmãos da igreja, quer salvar a vida da sociedade, quer salvar a vida de todo mundo, dos parentes todos. Ele não tem medo, o Salvador não tem medo não, ele põe o peito na frente mesmo e quer defender e acha que vai fazer e acha que só quando ele chega que as coisas resolvem. E o problema todo é quando, o que agrava isso, né, é ainda chegar pessoas e falarem para o Salvador, poxa, você é o cara, você é a mulher, você resolve mesmo, e aí o ego inflou, e aí, para a pessoa arrancar essa armadura, né, de salvador, porque o Salvador é assim, ou a salvadora, né, dos pobres e oprimidos. Tá, tem essa capa de forte, né, realmente sabe resolver problemas, sabe resolver muita coisa, porém, por baixo, quando à noite, né, na hora da sua fragilidade, na hora que ninguém vê, ou durante horas do dia que ninguém vê, às vezes no trabalho, às vezes no cuidar dos filhos, no lidar com o cônjuge, ou talvez nem tá casado ainda. Quando tira a armadura, tá todo ferido por baixo. O Salvador não sabe pedir ajuda. Não sabe, ele acha que ele tem que fazer tudo sozinho, porque foi colocado na mente dele, desde pequenininho ou pequenininha, que ele é forte, que ele dá conta de fazer, que ele tem que fazer. E ele vai se tornando uma pessoa autossuficiente, né? Desenvolve ansiedade, muitas vezes tem dificuldades de acreditar que Deus fará. O Salvador tem essa dificuldade de entregar nas mãos do Senhor, porque tem que ser resolvido pelas minhas mãos. Eu consigo, tudo sou eu. E eu não vou deixar Deus trabalhar na vida do outro, não. Eu não consigo isso.
Eu tenho que ir lá tirar a dor de todo mundo. Da minha cunhada, dos meus sobrinhos, do meu irmão, da minha fulana, da minha colega, do meu patrão, da minha nora, de não sei quem, e por aí vai. E não enxergou ainda que muitas coisas, né, a maioria das coisas que o outro tá passando, é ele que tem que resolver. E a gente ajuda quando o outro pede ajuda. Anota essa aí. Ajuda é quando o outro pede e mesmo assim tem limite. E aí, como o abusador vem até o Salvador? Como que ele vem? Entenda, entenda. Lembra sempre aí, não esqueça disso. O abusador, ele tem técnicas satânicas milenares do anticristo. Ele sabe dos pontos de todo mundo, ele sabe da fraqueza de todo mundo, ele vai agir em cima da sua fraqueza. Se você tem qualidade, ele vai colocar sua qualidade como um defeito, ele vai fazer você se passar como louco, ele vai fazer você desacreditar de você, né? E aí, o que ele faz com o Salvador? Já que, tô dando um exemplo aqui, tá? Se você é o perfil Salvador, o abusador, o perverso, ele vai chegar se passando de fraco, de frágil, de coitado, coitada, de quem precisa de ajuda, de quem foi oprimido, contando histórias tristes da vida. E vai te elogiar, vai falar que você é forte, e você se enche. Sou forte mesmo, sou super poderosa, sou o cara, resolvo tudo mesmo, que bate no peito eu resolvo. Ele vai inflar seu ego e vai lá na sua ferida. Ele vai lá onde ele sabe que vai te colocar o ponto para agir em prol dele. Tá me entendendo? Se você tá entendendo, deixa um like aí. E aí, quando ele te dominar e você estiver se sentindo, né? Você é o Salvador, você tá se sentindo a pessoa resolvedora, né? A resolução do problema de todo mundo. Ele vai lá e começa os abusos. Tanto para o carente quanto para o Salvador. Ele começa com os abusos psicológicos, financeiros. Ele começa a arrancar tudo de você. Faz você duvidar da sua sanidade. Te afasta da família, dos amigos. Começa a te colocar contra todo mundo, que seja uma amiga abusadora, um amigo, né, entre aspas. Começa a falar mal de todo mundo, fulano tá falando mal de você. Começa a contar mentira, eles são mentirosos, manipuladores. Vou ler tudo que a Bíblia fala agora. Vou ler agora. Me dá só mais um minuto para eu fechar aqui. Tá me entendendo? Se você tá entendendo, já compartilha essa live com outras pessoas. Eu nem enviei aviãozinho aqui, eu tenho esse hábito, eu esqueço de enviar o avião no início da live. Mas vai chegar as pessoas certas. Vai chegar. É tempo de descobrirmos quem somos, tratar nossas fragilidades e ter o entendimento de quem são esses perversos. Para que a gente não caia na teia, na garra deles. Porque eles, por onde eles passam, deixam rastros de destruição. Problemas físicos, mentais e espirituais eles deixam para trás. E tem gente que passa, às vezes, vive 50, 40, 30 anos casados com essas pessoas. Tem gente que morre, perde a vida, perde a felicidade, perde o sentido da vida se relacionando com essas pessoas. Então, diante do perfil Salvador, o que o abusador faz? Ele se coloca como frágil, como coitado. E o Salvador começa a fazer tudo por ele. Toma ele como um filho, como uma filha. E ele tira tudo, tira o que ele quer. Tira seu tempo, tira sua energia, arranca seu dinheiro, tira suas amizades, te afasta da sua família. E acha isso o máximo. E ri, sabe? Nas suas costas, você não tem noção do que um perverso faz. Ele sabe que ele é perverso. Quem está no ciclo abusivo,
acha que o perverso, ele não sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe para quem ele trabalha. Não caia em dissonância cognitiva. Não minta para você mesmo. Não acredite. Eles têm o poder, inclusive, de quê? Poder maligno, né? De fazer você se sentir mal. Você achar que você quem é a pessoa má. Que você que é a culpada das coisas. Que você que não presta. E você que... Ele espelha todos os defeitos dele em você. Se ele é um mentiroso e tudo parará e parará, ele fala que é você, ele acusa você. E a pessoa começa a acreditar que é. Os abusadores, os perversos, eles destroem a identidade de todos. Cônjuge, filhos, namorados, pais, filhos, cunhado, quem quer que seja. E se você é filho, filha, né? Ou passou por essas pessoas e não consegue, ainda tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, coisas parecidas que não seja só gratidão e aprendizado, e não consegue liberar esse perdão aí sozinho, tá difícil, eu posso te ajudar. Tem forma muito leve e tranquila para te ajudar, para te libertar desse peso aí, ok? Só deixar um direct ou me procurar no link da bio, tá lá o contato do WhatsApp. Tem como ser ajudado, porque carregar também pesos, né? E não se resolver diante de coisas do passado, ou às vezes do que você já está passando, traz males para você. Porque essas pessoas têm uma mensagem, os abusadores também têm uma mensagem, um aprendizado para cada um de nós. E pegar esses aprendizados e se transformar num chamado, numa missão, fazer parte, né, da nossa missão. É isso que o Senhor quer. Tem coisa boa em tudo que a gente passa. Por quê? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o teu propósito. Tudo coopera. Até o abusador coopera, mas depende pro lado que eu olho. Depende como tá o meu emocional. Depende como tá a minha vida. E muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Então, para finalizar... Você já deve ter entendido, né? Eu não sei, a galera que tem vergonha, né? Às vezes de se expor, mas lembra, quando a gente se expõe, como a tia Ana sempre se expõe, eu me exponho aqui, né? Quantas pessoas são desbloqueadas, quantas pessoas são abençoadas, e é gratuitamente. Quantas vezes você também doa seu tempo para ajudar os outros? Às vezes nos bastidores, ninguém sabe, né? Quantas vezes a gente passa horas doando o nosso tempo, às vezes dinheiro, recursos para ajudar pessoas. Tempo contando a nossa história, o nosso testemunho, dando a cara a tapa. Tem gente que já falou para mim, Ana, eu não falo, porque as pessoas vão descobrir meu ponto fraco e vão jogar contra mim. Então, se você não se sente preparado para isso, busque ajuda profissional também, para você se fortalecer, para você não preocupar com o que os outros vão pensar, para você saber agir se caso vierem, né, as acusações ou o que quer que seja. Mas a verdade basta saber que se o Senhor já te aprovou, quem mais precisa te aprovar e te aceitar? Por que você precisa por que você tem medo de ser rejeitado pelos outros? Por que você tem medo das pessoas falarem mal de você? Tem rabo preso? Resolve então, né? Isso primeiro a gente tem que resolver com o Senhor. Mas vale a pena abrir a boca para contar nossa história, né? Então, olha o que a Bíblia fala. Já chegaram várias pessoas para mim no direct. Ana, eu tô orando para fulano que é narcisista. Ele vai converter. Cuidado, irmão. Volta essa live aí e escuta sobre isso. E quantas pessoas têm essa esperança, mas nem todo mundo, né? Muita gente tá dentro do relacionamento, eu sei, né? Tem situações que são muito complexas, mas peça direção ao Senhor.
Muitos casamentos acabam por coisas bobas que dá para ser resolvido através de ajuda psicoterápica com Deus. Com Deus. Seu profissional tem que ter na vida dele pautado em primeiro lugar a entrega e a intimidade com o Senhor, porque é o Espírito Santo quem nos rege primeiro. Porque um profissional qualquer, né, já muitos, né, por aí, incentiva o divórcio. Da minha boca nunca vai sair a palavra que você vai divorciar. Não existe isso, ou não vai divorciar. É a pessoa quem decide. E ela é fortalecida, ainda que ela queira ficar num relacionamento abusivo por causa de algumas circunstâncias. Mas ela é fortalecida, ela começa a aprender a colocar limites, ela começa a aprender a se impor, ela começa a enxergar os valores dela. E o resto da obra não é a Tiana quem faz, não é a pessoa quem faz. Ela fez o quê? Deu o primeiro passo, que é buscar ajuda. E o abusador, ele é mestre nisso, em falar pro outro. Não adianta, você não vai buscar ajuda, ninguém vai acreditar em você. Ou às vezes impede, toma toda a liberdade da pessoa. O abusador, ele é isso, ele rastreia a pessoa, rastreia a vítima, né? Rastreia ligações e por aí vai. E muitas vezes a pessoa fica encarcerada, até para fazer uma terapia eles não deixam. E ainda que a pessoa faça, eles começam a perturbar, o mundo espiritual começa a agir, né? Só que com Deus, com o Senhor, em primeiro lugar, e com o conhecimento que liberta, com mais postura, firmeza, posicionamento, é possível começar a colocar a Tiana que vez direto. É possível. Eu tenho vítimas de abusadores comigo no set. Você pega o abusador aqui, ó, começa a fazer terapia, começa a ressignificar a sua vida. Você pega o abusador e põe aqui, ó, no bolso. Fica aí. Entende? Mas tem uma coisa, tem o que a palavra fala que tem que fazer com essas pessoas. Você escuta se você quiser, mas se a pessoa vai se preparando, né? A vida é um processo, é uma caminhada, exige tempo, exige preparo. E quando principalmente a mulher, quando ela coloca debaixo de oração, intimidade com o Senhor, ela pratica o que? Autoconhecimento, autocuidado, principal, gente, anota essa aí. Se a mulher está passando por problemas conjugais, se ela tem aquela dúvida, separa ou não separa, eu fico ou não fico, o que eu preciso fazer? 3 coisas em primeiro lugar. Real intimidade com Deus, rotina sagrada, primeira coisa. O que é rotina sagrada? Devocional, ler a palavra, buscar o Senhor, orar, jejuar. Buscar o Senhor de verdade, não é fazer barganha com Deus que não funciona não, mas abrir o coração para Deus, sabe, de verdade, Senhor, eu tô aqui, eu tô um lixo, eu tô um caco, eu não sei o que eu faço, me ajuda, me dá força, eu não tô tendo força para nada, mas me ajuda. E é um processo, né, de busca de intimidade com Deus. O resto ele vai te falando. Autocuidado, começa a cuidar de você, priorizar você, porque a vítima de abusador, ela é induzida a não enxergar mais as necessidades dela. Que o abusador toma toda a sua vida. Toma seu tempo todo. Você vira um escravo ou um escravo deles. Começa a praticar o autocuidado, começa a se priorizar, né? Tratar do seu corpo, fazer exames, ir ao médico, né? Dormir melhor, comer melhor e por aí vai. E o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, ressignificar traumas, emoções, bloqueios e por aí vai. Estudar mais sobre o autoconhecimento. Entende? Esses 3 aí. E aí, orando ao Senhor, quando você está lidando com um perverso, o Senhor, ele dá o aval, mas ele vai te dar. Não é ninguém, não é pastor, não é padre, não é amiga, não é psicóloga, não é terapeuta, não. Deus, depois dessa dedicação, porque você que entrou nessa, teve o porquê você entrou nessa? Teve, você precisava aprender um monte de coisa. Essa pessoa é uma escola para todo mundo, né? Então, você vai pegar seus aprendizados e Deus vai te liberar para você separar. Porque com o abusador, a palavra fala o que ele tem que fazer. E aí eu vou ler aqui no final para você.
o que a palavra fala. Tem algumas palavras aqui que são um pouco mais difíceis de ser interpretadas. E aí, você pode pegar sua Bíblia aí, ou ler, né, na Bíblia online mesmo, aí no Google. E palavras que você não entender, busca no Google, escreva tudo isso. Você vai escrever todas elas, ou observando aqui mesmo, e vai começar a pensar. Meu marido ou minha esposa é assim? Será que isso aqui é? Isso aqui é? E vai e faz o checklist. Porque o perverso, o narcisista ou o psicopata, ele tem todas essas características aqui que eu vou ler, que está na palavra. Numa das cartas de Paulo. E se tiver, escuta bem, o que Deus manda, o que Paulo instrui a fazer. Então bora lá, sem mais delongas, né? Eu gosto sempre de explanar melhor, para não ficar mal entendidos, né? E para ajudar, né, vocês aí a entender um pouco mais, a se entenderem um pouco mais, porque tem tantas entrelinhas nas histórias, né? E muitas vezes eu desligo aqui a live e penso, tinha mais um detalhe ali para ajudar, para falar. Eu sempre quero dar essa facilitada aí. Mas eu também, né, tenho que olhar que eu não sou quem, eu não sou a salvadora, eu não sou a mãezona do mundo, né? A contribuição que eu deixar e que você deixar, se as pessoas forem gratas, né, ao que o outro está doando, elas vão receber. Quem é grato vai receber, vai ser abençoado, né? E automaticamente eu também sou abençoada com isso, com certeza. E você, quando transborda também, sabe? Doa seu tempo, o que quer que seja, no seu chamado, principalmente. E Deus é maravilhoso, Deus da provisão. Ele está sempre presente. Deus da provisão. Nada falta. Nada falta. Ainda que venham lutas, ainda que venham doenças que você não procurou, ainda que venham problemas, circunstâncias que muita gente não procura, algumas a gente é responsável sim, outras não. Ainda que venha o caos, ainda que venham coisas que a gente plantou no passado e elas apareçam como problemas, o Senhor, Ele nos dá a paz que excede o entendimento. Compreende? Isso que é maravilhoso, a paz que excede o entendimento, mesmo em meio ao caos. É sobre isso, ter a paz, ter sentido na vida. Depois me conta, sua vida tem sentido? Você sente isso? Você vive essa paz? Se não vive ainda, tudo bem, mas tem como construir essa paz que excede o entendimento. E tem que começar a tratar lá na sua origem, lá no seu euzinho, tá aí no seu coração, tá no seu psiquismo, lá na sua infância. E tem coisas que já surgiram no ventre da sua mãe, no seu psiquismo, quando ele começou a ser formado. Tem coisas que já doem em nós, que criam padrões da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. Coisas que a nossa mãe passou e sentiu, são transferidos para o nosso psiquismo. E tem como resolver isso através de psicoterapia, da hipnoterapia. E a tia Ana não trabalha com misticismo não, tá? É ciência e palavra. Combinado? Então bora lá, para finalizar aqui. Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Não, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos começar aqui no versículo 1. Vamos lá? Sabe, porém, isto, nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, nos últimos dias. Gratidão a vocês que entraram aqui na live, você que está entrando aqui agora, tá? Então bora lá. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha aí, isso aí tudo é perfil dos abusadores, dos perversos. Vamos lá. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si,
cruéis, inimigos do bem, ainda que esteja dentro da igreja. Eu falei isso no início da live, tá? Então a gente tem que prestar atenção nos perfis deles. E tem coisas que eles trazem da infância, dá para detectar fácil o perfil deles, para quem conhece a mente humana. Bora lá. Cadê? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Os amigos dos prazeres são os hedonistas, amam os prazeres da carne, tudo que traz prazer rápido, sabe? Eles não controlam os seus impulsos. Foge também destes. Olha o que a palavra fala. Não vão lá. Tendo forma de piedade, negando, isso aqui está no versículo 5 já. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha o que Paulo fala. Foge dessas pessoas, não é ajudar elas, não. Posso orar por elas, perdoá-las, ter amor pela vida delas, mas não compactuar com elas, não conviver com elas. Lembra? São sanguessugas, são parasitas, são anticristo. Neles habita o espírito do anticristo. E a palavra diz mais. Deixa eu ver onde a Ana parou aqui. Vamos para o 6. 6, deixa eu ver aqui. Tá, 6. Pois a Tiana tá perdida aqui na cegueira. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que as aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E é sobre, eles entram onde tem brechas, aonde estão as nossas brechas, principalmente as emocionais, e as principais brechas são essas pessoas, o quê? Carentes e o quê? Salvadoras. Por quê? Voltando lá atrás, e não é voltando pra frente, né? Lá atrás mesmo, a Tiana aqui, com acho que é um pleonasmo, né? Então, são pessoas que precisam ser ressignificadas. A brecha que eles encontram é nessas pessoas carentes ou salvadoras. E os carentes e salvadores estão precisando de tratamento da alma. Precisa ser ressignificado em coisas da sua vida, né? Mas essa live vai trazer muita consciência a algumas pessoas. Eu acredito que dá para ajudar muita gente a descobrir seus padrões e, se necessário, buscar ajuda. Continuando aqui, no 8. E de modo porque Janes e Jambres restringiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez, olha só, são insensatos também, será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles na época de Moisés. E como eu falei no início da live, por mais que eles tentam se esconder por trás de máscaras e personagens, uma hora a casa cai, a máscara cai, o personagem cai, e as pessoas começam a perceber. Às vezes os da rua percebem, mas quem está no ciclo abusivo, quem convive com eles, precisa de Deus em primeiro lugar, claro, né? Mas muitas vezes vão na igreja, buscam o Senhor, lê a palavra, só que está num cárcere emocional, dissonância cognitiva, está debaixo de abuso psicológico, né? Está sofrendo consequências e precisa de ajuda, né? Que está na palavra, mas também está no auxílio profissional. Então fica aí, o que é que Paulo fala que a gente tem que fazer? Enquanto tem gente querendo ajudar essas pessoas, se matando por causa dessas pessoas, desses perversos, pedindo a Deus para que eles mudem, Paulo fala, destes afasta-te. Afasta-te, né? Mas lembre-se, não é desejando mal, a justiça que vem é a do Senhor, a gente não precisa fazer justiça com essas pessoas. Elas já comem o pão
da miséria, né? Eles não são felizes, a alma deles é oca, por isso eles são parasitas, eles precisam se alimentar da felicidade dos outros. E lembre-se, o prazer deles é te causar estresse, é te causar tristeza, é te causar raiva, para alimentar disso e falar, eu consegui, eu sou o máximo, eu consegui o que eu queria, além de eu ter tirado o dinheiro, as amizades, a família, a sanidade, a saúde, uau, eu consegui deixar ela com raiva, eu consegui deixar ele ou ela louco, eu consegui deixar ele tomando remédio por minha causa. Esse é o poder do maligno. Lembre-se, nós somos espíritos que contém uma alma e habita num corpo. A gente vive muito enganado achando que a gente é só isso aqui, um corpo. Não, nós somos um espírito. E no mundo espiritual, essas pessoas, levadas pelo espírito do anticristo, quando vem um filho de Deus sofrendo por causa deles, no mundo espiritual, o diabo bate palma. Bate palma. Não deixa o diabo bater palma da sua vida. O prazer deles é olhar para Deus, é o diabo olhar para Deus e falar, tá vendo lá, ó, seu filho, sua filha amada, acabou nas minhas mãos. Sabia disso? Então saia da ingenuidade. Muita gente está sofrendo porque continua na ingenuidade e o mundo ele é perverso. O mundo jaz no maligno, mas quem tem o Senhor, quem acredita no Senhor, vive a paz, que excede o entendimento e consegue pegar aqui, ó, lembra que a Tiana pôs aqui? Pegar o perverso e pôr no bolso, ó, no bolso. Mas toma cuidado, se você pôr o dedo na boca, ele vai arrancar, não põe o dedo na boca dele não, tá? Tem que ter cautela. Destes, afasta-te. Mas se você não pode afastar, você tem que se fortalecer. E o setting terapêutico, com a ajuda do Senhor, o Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, é a solução para você. Combinado? Chegaram algumas pessoas maravilhosas aqui. A Rose Silva, tem a Jana aqui, todas, Jana Rodrigues, né? Lá de Portugal, né, Jana? Um beijo para vocês, sejam bem-vindas. Assista a live, vou deixar gravada. Cheguei aqui de surprise. Compartilha essa live, eu tenho certeza que vai levar entendimento e libertação para muita gente que está precisando. Vamos nos unir, nós somos uma egrégora do bem, da luz. Enquanto existe o espírito do anticristo dominando sobre essa terra e dominando algumas pessoas para oprimir os filhos de Deus, nós somos do reino, generais do reino de Deus, que temos que nos unir para despertar outros, para que os nossos irmãos saiam da opressão, né? Para que os nossos irmãos tenham uma vida mais leve, que vivam a paz, que excede o entendimento. E é possível viver isso, né? E lógico, a salvação está em primeiro lugar. Mas a gente pode sim viver uma vida aqui na terra mais saudável, mesmo no meio dos perversos. Porque o Senhor já carregou na cruz nossas dores e enfermidades e levou sobre si tudo isso. Para deixar para nós o que ele falou? Que o jugo dele é o quê? Suave, e o fardo é leve. Ele não deixou para nós o fardo pesado, não. A gente está carregando fardos por falta de entendimento. E muitas vezes porque está precisando ressignificar emocionalmente, né? A Jana é de Bruxelas, que chique! Ô, querida, muito bem-vinda, Jana. Todas vocês aqui, a Rose, quem mais entrou aqui? Deixa eu ver. A Josi Porto, amiga, ó, de infância. Dá um beijo na Aline aí, Josi. Direto do meu closet, ó, que chique. Julimar, a Fernanda Tempone, lá de Safira. Ó, Nanda, beijo pra você, pra todo de Safira aí, tá? E é isso, Tiana, fica por aqui. Muito obrigada, tá? Pela sua presença, que o Senhor te abençoe. Que derrame bênção sem medida sobre a sua vida, sobre a sua família. Tome posse de todas as suas bênçãos, daquelas que o Senhor já derramou. A gente só precisa o quê? Ele já liberou tudo, gente. A gente só precisa da chave de acesso. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, não.
mas a gente precisa ir atrás das chaves de acesso para acessar, porque ele já liberou para todos, sem exceção, sem exceção. Combinado? Um beijo, muita paz a ti e aos seus.